apenas fundo de poço, e a gente percebe que isso é extremamente importante, porque não basta ter o auxílio se não tiver o acompanhamento. 50% dos nossos alunos da cidade de Apodi, eles também são provenientes de comunidades. Então, a gente consegue aí atender de diversas cidades vizinhas, das vizinhanças, como também alunos que são das comunidades rurais aqui da cidade de Apodi. Então, é um público que é bastante diverso. Quando o IF veio, ele me ajudou nisso, a ter essa possibilidade de fazer um curso superior. O IF mudou do social em relação com as pessoas, e também sempre o foco, né, que eu não era um aluno muito estudioso, e a partir que vim para o IF, eu mudei, querer estudar, querer sempre aprender mais. Então, assim que eu terminei meu curso aqui, passei no mestrado, hoje sou mestre também, passei num concurso federal e espero continuar estudando para voltar a ser um professor. Então, o aluno que sai daqui de FRN, ele sai pronto para uma profissão. Ele sai com recursos para ser um aluno diferenciado dentro da faculdade, porque teve a vivência da pesquisa, da extensão. Então, o IFRN torna o aluno, né, da modalidade integrado, subsequente, ele torna esse aluno muito mais capacitado e qualificado. O IFRN hoje, para mim, acredito que para muitos, é o modelo de escola que o Brasil deveria ter, porque é um você vê que com investimento, com seriedade, com boa gestão, o ensino ele funciona. Eu acho que o ensino daqui, ele cobra mais do aluno e até o meio como ele está aprendendo aqui. Como os profissionais cobram os alunos e também pelo fato da estrutura favorecer os meios, os recursos, e eu acho que isso é um dos fatores. Damião, seu microfone está desligado. Boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação nossa, mais uma vez, né? Estamos para iniciar o nosso ano letivo e eu quero parabenizar a cada pai, a cada mãe pela conquista do filho, né? Porque eu acompanho muitas vezes os pais no período mesmo de inscrição, fica tirando dúvida com a gente, e é aquele desejo mesmo, né, de ver o filho estudar no IFRN, e agora todos vocês que estão aqui conosco conquistaram, né, tiveram essa conquista. Então, estão todos de parabéns. Não estamos começando do jeito que gostaríamos, né, devido ao atual momento, nós sempre fazemos esse primeiro momento para conhecer, né, trazer os pais para a nossa instituição, para conhecer melhor a instituição, o funcionamento,
Infelizmente, nós não podemos ter esse momento presencial, né, mas nós vamos iniciar o nosso ano letivo, próxima segunda-feira, com os filhos de vocês, aqui, aliás, deveria ser aqui na instituição, né, mas de forma virtual, e na expectativa, né, de que as coisas melhorem. O momento ainda está muito difícil, né, do ponto de vista de aulas presenciais. Ainda, infelizmente, nós ainda estamos num momento crítico dessa pandemia, sem sinais de uma trégua, né, mas isso não impede o nosso trabalho, né, a nossa aproximação com vocês, pais e mães de alunos, né, para acompanhar a aprendizagem dos filhos de vocês. É claro que é desafiante, mas é a realidade. Nós vamos trabalhar para que tenhamos cada vez mais, vamos dizer, a maior aproximação possível, né? Nós temos uma equipe pedagógica bem atuante, que vai também estar à disposição da família, diretoria acadêmica, professores, e logo, logo os filhos vão estar interagindo com todos nós, né? Até porque os jovens, eles têm uma facilidade muito grande para lidar com a tecnologia, né? A internet. Tem coisas que a gente até tem alguma dificuldade ainda, mas esses jovens, logo, eles se adaptam, né? É uma nova etapa da vida dos filhos de vocês, né? E nós, mais uma vez, reitero, temos uma enorme satisfação em participar da educação dos seus filhos. Serão 4 anos aqui conosco. Durante esses 4 anos, praticamente, ainda estarei todos os 4 anos como diretor-geral, professor Cleone como diretor acadêmico, e podem contar conosco, né? Com certeza, todos os alunos que apostam na instituição, que se esforçam, né? É claro que você tem gente que se esforça mais, outros cada um tem seu jeito, né? Mas a cada aluno que se esforça, ele vai sair daqui depois de 4 anos, outra pessoa. Vai sair uma pessoa mais preparada, do ponto de vista dos estudos, né? Para um Enem, também na questão da formação humana mesmo, como pessoa, né? Então, serão 4 anos, com certeza, de muita transformação, e eu digo transformação para o bem de todos os filhos de vocês. Eu não vou me alongar mais muito, né? Também aqui é mais uma breve apresentação, mas só o motivo dessa reunião, principalmente, é esse: fazer com que cada pai, cada mãe conheça melhor a nossa instituição. A ETEP, né, as pedagogas Jordana, Aline e Ana Castro vão fazer alguma explanação sobre o ensino, o professor Cleone, como diretor acadêmico também, porque o diretor-geral, ele não tá exatamente ligado totalmente ao ensino, né, embora nós estejamos sempre à disposição do aluno, da família, mas, na verdade, quem está mais no cotidiano junto ao ensino com o aluno é mais o diretor acadêmico, mas nós trabalhamos juntos também, a gente sempre acompanha. E ao longo dessa reunião, gente, eu vou me colocar à disposição também, depois, para responder perguntas, né? Nós vamos abrir um momento também para a interação com vocês através de perguntas. Como nós temos limitações devido ao recurso tecnológico, né? Não caber todo mundo na sala, eu sei que tem alguns alunos que estão participando, e nós teremos momento ainda com os nossos alunos, né? Na abertura do ano letivo com os alunos, eu também terei uma fala para os alunos, professor Cleone, a equipe pedagógica também. Então, eu peço até aos alunos que estão com os pais, que os possam sair da sala para dar vez aos pais que estão tentando entrar e a ferramenta, né, não comporta, viu? Então, eu conto com a compreensão dos nossos queridos alunos, né? Aqueles que tiverem só, não, tudo bem, vai acompanhar e já repassar para o pai. Mas aquele que estiver com o pai,
é sensato que dê a vez, o lugar da sala, saia para que outros pais possam acompanhar. No mais, é isso, gente. Fico à disposição. Mais uma vez, externo a minha satisfação nesse primeiro contato com os pais dos nossos alunos. Já tive contato com alguns, né, mas agora tenho esse contato, vamos dizer, um contato oficial com todos os pais. É com você, Jordana. Boa tarde a todos. Enquanto o professor Cleone se organiza aqui para entrar e falar com vocês, eu vou passar aqui o vídeo do professor Magnaldo. Ele preparou uma apresentação cultural, né, para os pais, uma apresentação musical, e enquanto a gente dá seguimento à reunião, aproveitem e curtam, né, essa mensagem repassada pelo professor Magnaldo. Olá a todos e todas, meu nome é Magnaldo Araújo, eu sou professor de música do IFRN. É um prazer estar aqui com todos vocês, mesmo diante desse cenário triste e assustador que a gente está vivendo, né? Principalmente aqui no nosso oeste, Potiguar. E antes de tocar para vocês, eu gostaria de ler algumas palavras que eu escrevi, refletindo sobre essa apresentação de hoje. A arte tem nos ajudado em momentos difíceis, principalmente nesse contexto em que vivemos atualmente. Homenageando um pouco a nossa arte, no mês passado, no dia 23 de abril, comemoramos o Dia Nacional do Choro, um dos gêneros musicais mais autênticos, que representa um pouco da nossa identidade musical brasileira líquida, formada por influências indígenas, europeia e africana. Essa também é uma data onde comemoramos os 124 anos em Pixinguinha, um dos maiores nomes do chorinho brasileiro, cujo legado musical influencia até hoje diversas gerações de músicos. Por isso, trago para vocês uma de suas obras mais conhecidas, considerada o nosso segundo hino nacional brasileiro, chamado Carinhoso. Carinhoso foi gravada pela primeira vez em sua versão instrumental em 1928, por Pixinguinha, e só ganhou letra em 1937, com Braille. Para quem conhece a letra, sabe que ela anuncia os sentimentos de uma enamorada, que após observar sua amada de longe, imagina como seria declarar seu amor por ela. Esse contexto de distanciamento lembra muito o que estamos vivenciando agora, onde há mais de um ano estamos distantes não só das pessoas que amamos, mas também dos espaços sociais, incluindo a nossa querida instituição IFRN. Para aqueles que perderam seus entes queridos, o vazio e a distância deixada por essas pessoas que amamos é muito dolorosa. Por isso, trago essa música não como um conforto, mas como uma homenagem para todos aqueles que perderam suas vidas em um contexto não só de pandemia, mas também de extremo autoritarismo, muito similar ao de quando Carinhoso foi gravado pela primeira vez, em 1937, onde o nosso Brasil atravessava o período autoritário, que ficou conhecido como Estado Novo, onde o próprio presidente, na época, Getúlio Vargas, apoiado pelo general Nós, lideraram um golpe, eliminando as resistências existentes dos meios civis e militares para formar seu núcleo coeso em torno da ideia de continuidade de Vargas no poder. Que essa música possa ser consolo para quem perdeu seus amores, mas que também seja resistência, para que a gente nunca mais repita os mesmos erros que cometemos em 1937. Sejamos resilientes e nunca deixemos de declarar nosso amor por todos aqueles que fazem a vida valer a pena. Com vocês, Carinhoso de Pixinguinha e letra de Braille.
E essa foi a apresentação do professor Magnaldo, né? Espero que tenham gostado. E agora vamos aguardar o professor Cleone ingressar na sala, né? Ele não estava conseguindo ingressar porque a sala está lotada. E em instantes ele vai falar para vocês sobre a organização do ensino remoto, né, no ano de 2021, para vocês compreenderem melhor como se dá esse ensino remoto no IFRN, né, os momentos síncronos, momentos assíncronos. O professor já chegou. Oi, me escutam? Sim. Oi, pessoal, boa tarde. Peço desculpas aí, estou dentro do carro porque teve um probleminha aqui com a minha internet. Tá? Mas vai dar certo, espero vocês. Cleone, o seu áudio está cortando. Parabenizar por essa conquista. Nesse ano, que foi um ano muito difícil, de 2020, né?
Tem essa... Ainda corta? Estão ouvindo? Oi, oi. Ainda está Oi, cortando. oi, oi. Estamos ouvindo, mas Deixa o eu seu tirar áudio o... corta em alguns momentos. Deixa eu tentar me posicionar melhor aqui, só um minutinho. Melhora, melhora. Estamos ouvindo. Ainda corta ou tá ruim? Tá bom agora. Tá bom? Então, então vamos lá, pessoal. Agradecer, parabenizar e agradecer também a confiança. Essa é uma etapa que é importante na formação dos filhos ou parentes de vocês. A gente agradece a confiança em nos dar essa possibilidade de contribuir com a formação, não só a formação profissional, pessoal, mas toda a formação integral dos filhos de vocês, ok? Meu nome é Cleone, eu sou professor da área de informática, dou aula em outros cursos também. Nesse ano agora eu vou ter aula com os alunos que vão estar ingressando no primeiro ano de informática e no primeiro ano de química. Então, dou aula especialmente a minha área de desenvolvimento de programas de computador, minha área é informática, mas também a parte de informática básica, por isso que eu tenho aula em outros cursos, certo? A gente deve ter uma caminhada aí de 4 anos, como o professor Damião falou, essa caminhada de 4 anos, no momento eu estou na diretoria acadêmica, certamente a gente vai ter essa caminhada conjunta, e aí muitas das necessidades dos filhos de vocês, a gente vai estar à disposição para poder sanar, ajudar e orientá-los. Vocês continuam me escutando? Eu estou escutando. Ah, beleza, então. Perfeito. Então, eu vou apresentar para vocês um pouquinho. Existe um documento, né, no IFRN que vai orientar, disciplinar como vai ser a realização dessas atividades nesse nosso modelo remoto. Eu vou mostrar o calendário para vocês desse ano letivo de 2021. Logo em seguida, eu apresento aqui esse documento mais rapidinho para vocês também. E logo depois, eu vou apresentar um horário de aulas, para vocês terem uma noção de como vai se dar aí a rotina do filho de vocês nessa primeira parte do nosso ano letivo, que tende a ser totalmente remota, totalmente virtual, certo? Peço aí a gentileza de vocês só confirmarem quando estiverem visualizando a minha tela. Está aparecendo? Sim. Pronto, vamos lá. Esse é o nosso calendário de 2021. A gente vai chamar de ano letivo 2021, que ele só vai terminar em 2022. Para vocês compreenderem, nós estamos aqui no dia 25 de maio. A partir de amanhã, nós temos 3 dias de atividades, ainda sem alunos. São atividades de planejamento para quando iniciarem as aulas, vai ser na próxima segunda-feira, dia 31, as atividades estarem organizadas, certo? Então, amanhã, a partir de amanhã até sexta, nós temos reuniões entre todos os profissionais da instituição, professores, técnicos, vai ter aí 3 dias de atividades manhã e tarde para esse planejamento. As aulas iniciam na segunda-feira, dia 31 de maio, e essas aulas vão finalizar no dia 30 de março de 2022. Então, esse ano de aulas, ele vai se dar de 31 de março ao dia 31 de maio ao dia 30 de março de 2022. As nossas férias do meio do ano, elas vão ser a partir do dia 11 de outubro. De 11 de outubro até o dia 2 de novembro. Temos mais 2 dias de planejamento. Então, os filhos de vocês vão ter retorno em 5 de novembro, certo? Então, inicia a aula amanhã, dia 31. Nós vamos ter aquelas divisões de bimestre. Até dia 3 de agosto,
teremos o primeiro bimestre de aulas. Termina o primeiro bimestre de aulas, já inicia no dia útil posterior, que já é dia 4 de agosto, um novo bimestre. Vamos até o dia 6 de outubro. Dia 7 e dia 8 são para aqueles alunos que não conseguiram atingir a nota mínima do IFRN, que é a nota 6, 60. A nossa nota vai de 0 a 100. Não conseguiu atingir, teremos as provas finais. Entramos de férias a partir do dia 11 de outubro, retornamos profissionais dia 3 de novembro e dia 4 para novo planejamento, e os filhos de vocês dia 5 de novembro. Aí do dia 5 de novembro, nós vamos aí continuamente até dia 30 de dezembro. Então, aquele recesso que em geral existe no mês de dezembro, em virtude desse nosso calendário estar um pouco atrasado, a gente não vai ter isso esse ano, de 2021. Teremos um recessozinho dia 24 e dia 25 de dezembro. Retornamos com atividades dia 26, 27, 28 e 30 de dezembro. Também 2 dias sem aulas, que seria o dia 31 de dezembro e dia 1º de janeiro, e voltamos novamente dia 3 a 11 de janeiro com aulas. Aí temos um pequeno recesso em janeiro, que são aí de 10 dias, o dia 12 ao dia 21, retornamos no dia 24 de janeiro e vamos até o dia 30 de março. Isso porque, como vocês, acho que muitos alunos já estavam ansiosos, né, a gente já está praticamente em junho e o ano letivo ainda não tinha começado. Para que a gente consiga tornar o ano letivo cada vez mais próximo, em 2022, a gente já vai iniciar, não vamos terminar mais em março, provavelmente em janeiro, até que a gente regularize. Começar o ano 2023, no ano de 2023 termina no próprio 2023, certo? Então, por isso essa correria, e em dezembro a gente não ter aquele recesso que normalmente se tem nas instituições de ensino. Ok? Então, nosso período de férias, que seria do meio do ano, que é o maior período de férias, ele vai ser em outubro. Retornamos no comecinho de novembro, e aí temos uma série de ações, de atividades, de aulas, até dia 30 de março, com um pequeno recesso de 10 dias em janeiro. Então, aquelas nossas atividades, aqueles nossos encontros familiares, que geralmente a gente tinha aquele período de recesso, infelizmente em 2021, não vai conseguir fazê-los, ao menos nessas datas do final de dezembro. Teremos esses 10 dias de janeiro. Ok? Alguma dúvida, pessoal, em relação a isso? Calendário? Se alguém tiver, quiser levantar a mãozinha. Por que isso? Só relembrando. Como estamos iniciando agora, né, praticamente em junho, se a gente conceder as férias normalmente, como se ocorre nas instituições, o ano letivo de 2021 ia terminar na mesma data agora de 2021. Então, ia ficar sempre muito prolongado. E aí, quando chegasse o momento dos filhos de vocês finalizarem o 4º ano, ia dar um choque com o calendário das universidades. Acho que alguém levantou a mãozinha. Já baixou, Cleone. Já baixou? Se alguém tiver alguma dúvida, ou você pode digitar no chat a pergunta, ou então levantar a mão para falar. Ok. Dando continuidade. Vou mostrar aqui o horário de aulas. Vou escolher aqui, ó, uma turma aleatória do primeiro ano de agropecuária. Primeiro ano de agropecuária. Vocês conseguem ver bem? Sim. Vamos lá. Peguei uma turma aleatória. Nesse momento, nós estaremos ingressando com 4 turmas. 2 turmas do curso de agropecuária, uma turma do curso de informática e uma turma de química. Peguei aleatoriamente
e uma turma que foi a turma de agropecuária do turno da tarde. Então, como é que vai se dar a distribuição dessas atividades semanais? Em cada um dos dias da semana, vocês percebem que tem o nome de uma disciplina. Por exemplo, nessa turma, dia 31, próxima segunda-feira, nós teremos aula de inglês com a professora Sabrina. Na terça, professora Juliane. Na quarta, professor Jackson. E na sexta vai ser professora Cecília e Thaisa. São duas professoras nessa disciplina. E aqui ao lado tem 1V e 2V. Certo? Os alunos vão receber lá os horários de aula de campo. A aula começa às 13 horas. Porque essa turma é do turno da tarde. Cada um desses retângulozinhos, onde tem 1V e 2V, eles correspondem, cada retângulozinho desse, a 45 minutos. Então, na segunda-feira, essa aula que iniciou 13 horas, vai até 13h45, mais 45 até 2h30. Então, cada dia da semana, os alunos vão ter 2h30 de aulas, que a gente chama de momentos síncronos. Então, eu vou estar lá, imaginemos que essa aula é comigo, nós temos 1h30 lá de encontro. Gravado, o professor vai gravar esse momento e vai tirando e dialogando ali simultaneamente. Depois desse momento, essa turma vai ter essa carga horária dobrada. Se ele teve 1h30 de momento lá simultâneo com o professor, síncrono, ele vai ter o dobro, que seriam 3 horas de momento assíncrono. O que seria esse momento assíncrono? Eu, enquanto professor, vou passar material para leitura, vídeos, vou passar algum exercício para ele fazer e me devolver. Dependendo da disciplina, tem alguns quizzes, algumas perguntas que ele já vai respondendo e já vai obtendo a resposta simultaneamente, se está certo ou se está errado. Então, eu vou ter que complementar aquela minha carga horária do dia com essas atividades. Então, na segunda-feira, eu vou ter 1h30 de aula só. Você vai ter 1h30 de aula naquele momento síncrono, que é o momento com o professor. Depois disso, você vai ter mais 3 horas que você pode distribuir ao longo do seu dia. Ou você já, se eu tenho aula de 1 até 2h30, eu vou emendar as 3 horas posteriores de estudo. A minha tarde toda eu vou dedicar, já que eu estudaria à tarde, para essa disciplina de inglês. Ou então ele diz, não, eu tive 1h30 de aula agora, vou dar um descanso, vou estudar 2 horas agora à tarde, 1 hora à noite, ou 3 horas no outro dia de manhã. Isso vai depender muito do planejamento. Mas no momento síncrono, que é esse momento que é simultâneo ali com o professor, vai ser 1h30 em todos esses dias aqui da semana. Em todos os dias, tirando os dias de feriados, vão ter 2 aulas. Sempre você vai ver 1V, 2V, são 2 aulas. Cada retângulozinho desse corresponde a 45 minutos. Se eu tenho 2 por dia, então você vai ter 1h30 de aula. E depois disso, sempre vão ter atividades. Dependendo da disciplina, aí o aluno vai ter atividades que são diferenciadas. Alguns professores pedem gravações, outro vai ser uma disciplina que já vai necessitar de um texto, outro já é, como eu falei, exercícios. Por exemplo, na minha disciplina tem muito exercício, em quizzes, em ferramentas que são bem diferenciadas, porque a minha disciplina já possibilita esse tipo de metodologia. Outras disciplinas, a metodologia já é um pouco mais diferenciada. E aonde tem aqui sábado, vocês vão ver que sábado também tem alguns dias de aula, porque, lembrando, nosso objetivo é sempre fazer com que a gente se aproxime ao nosso calendário de aulas, ao nosso calendário, chama de calendário civil, nosso calendário padrão, certo? Então, no dia de sábado, a gente não vai ter esse momento, que a gente chama de momento síncrono, o simultâneo. Então, dia 12 de junho, vai ter aula de inglês nessa turma de agropecuária à tarde. Mas aí a professora não vai estar lá e nem os alunos vão entrar na sala de aula. Conforme vocês entraram, disponibilizam um link, os alunos entram nos dias da semana. Quando tiver esses dias de sábado, só vão ser atividades. Então, o professor, com antecedência, vai encaminhar para os alunos as atividades que eles vão desenvolver correspondentes a esses sábados que a gente chama de sábados letivos. São sábados que eles vão ter atividades, mas essas atividades, elas não vão ter aquele momento que a gente vai ter de simultaneidade junto com o professor. Vão ser atividades em que o aluno vai desenvolver e vai retornar, dando um feedback para o professor com os conhecimentos e os assuntos que ele tenha passado para aquele dia específico.
certo? Então, todos os dias da semana, 1h30. Ah, mas eu vi que tem aula no sábado, eu também vou ter aula no sábado. No sábado, você vai ter uma carga horária e você vai desenvolver as ações, as atividades que os professores das disciplinas repassaram. Então, no dia 12, vai ser de inglês. No dia 19, vai ser o professor de filosofia. Então, cada dia desse que tiver essas atividades, os professores vão passar as atividades e vão dar um prazo e explicar direitinho para o aluno quais são os conhecimentos, quais são as competências, as habilidades que ele espera que sejam desenvolvidas nessas atividades assíncronas a serem desenvolvidas durante os sábados. Lembrando, ó, por que isso? Se a gente olhar direitinho, não sei se fica claro aí para vocês no calendário, no mês de junho, nós temos 2 feriados, e eram dias úteis. Então, esses dias de feriados, a gente tem que compensar, colocando como se fosse sábado letivo. Caso contrário, para cumprir os 200 dias letivos de aulas, a gente ia jogar o nosso calendário muito lá para frente, em 2022. A gente não conseguiria aproximar, ok? Dúvidas? Pedro levantou a mão. Pode falar, Pedro. Eu vi que Pedro levantou a mão, foi sem querer. Tá vendo alguém, Jordana? Alguém falou alguma coisa? Não, ninguém levantou a mão e também o Igna Maiara perguntou, vai ser aberto Perguntou, né? para cada professor com sua disciplina? Sim, vai ser sim. Ó, como eu falei, amanhã, quinta e sexta, nós temos os encontros, certo? Nós já temos um ano de experiência nesse modelo de ensino virtual, remoto, e a nossa ferramenta, ela vai ser o Google Sala de Aula. Eu estou abrindo aqui o meu rapidinho, só para mostrar. Então, os professores, eles vão criar salas de aulas para cada uma das disciplinas. Então, na minha disciplina de informática, eu já criei aqui, vou encaminhar uma mensagem sempre via SWAP, eu sempre encaminho. A nossa ferramenta de comunicação oficial vai ser o SWAP. Então, vou lá, encaminho uma mensagem, digo, pessoal, ó, vocês vão clicar nesse link e vão colocar esse códigozinho. Aí eu encaminho esse código. Então, todos os meus alunos, quem for meu aluno aí de informática, da disciplina de informática, ou no curso de informática, ou no curso de química, vai receber essa mensagem. Vão clicar no link, vão colocar esse códigozinho e vão entrar aqui nesse ambiente, nessa sala virtual. Entrou nessa sala virtual, o que for de material de aula, a gravação das minhas aulas, as atividades a serem entregues, os prazos, ele vai ter acesso tudo por aqui. E no dia que for dia de aula, como se fosse hoje a nossa reunião, vai ter um link, ele entra aqui, clicou, já entra no meu ambiente de aula. Então, todos os professores, os nossos primeiros dias de aula vão ser sempre para explicar como vai ser a condução da disciplina, qual é a ferramenta, qual vai ser as nossas atividades, qual é o modelo de avaliação, quantas aulas a gente vai ter. Então, geralmente, o primeiro dia, os professores, eles se debruçam para apresentar esse planejamento que ele vai fazer na sua disciplina. Das aulas a serem ministradas, os conteúdos, tudo bem direitinho, certo? Então, não se preocupe em relação a isso. Tudo via o Google. Por que o Google? Porque é a ferramenta também que é mais comum. Para a maioria das pessoas que utilizam o sistema Android no celular, já vem com todas essas ferramentas instaladas. Então, é bem mais tranquilo de utilizar essa ferramenta do que algumas outras que a própria instituição disponibiliza, mas em virtude da conexão, ela é um pouquinho mais complicada, certo? Então, não se preocupem, qual vai ser a ferramenta? Se é essa ferramenta, Google Sala de Aula. E como é que eu vou saber disso? Os professores vão encaminhar para vocês tanto o link como o códigozinho para vocês ingressarem em cada uma das turmas. E a comunicação vai se dando por essa ferramenta, pelo SWAP também. Ok? Aulas síncronas e assíncronas, vamos lá. Ó, voltando para o horário de aula, tá bom? Partindo daquela ideia que eu falei para vocês.
vou pegar aqui segunda-feira, essa turma, primeiro ano de agropecuária, vê se pertinho. Vai ter aula com a professora Sabrina, de inglês. Então, Sabrina iniciou a aula, 1 hora, ela vai ter 1h30 de aula nesse dia com essa turma. Então, todo mundo da turma sabe, ó, vou ter aula de 1 até 2h30. Aonde, Cleone? A professora vai encaminhar para vocês um link. Você vai clicar, vai abrir um Google Meet desse aí, no mesmo 1h30 ela tem de aula. Terminou essa 1h30 aí de aula, logo em seguida, lá naquela ferramenta que eu acabei de mostrar para vocês, disponibiliza uma série de materiais. E aí vai depender da disciplina. Pode ser que a professora Sabrina vá lá e diga, ó, eu quero que vocês olhem uma música no YouTube e depois me encaminhem um texto também em inglês sobre o que você entendeu. Vai depender da disciplina, certo? E ela vai dizer, a música, o vídeo que vocês vão ter acesso é um vídeo de 10 minutos. Para o nível de inicial da nossa disciplina, cada minuto do vídeo, você vai precisar destinar no mínimo 5 para poder compreender, ouvir, repetir, tal. Então, cada professor vai conduzir, certo? Então, 1h30, ela ficou lá com você, ao mesmo tempo, você vai, pergunta, ela fala, questiona se vocês entenderam, não entenderam e tal. 2h30, finalizou a aula. Tem um intervalozinho, viu, pessoal? Não é bem assim 2h30, não. Estou só dando um exemplo fechado. Porque tem que ter um intervalo. Aí terminou a aula, tal, ela já disse, pessoal, lá no Google Sala de Aula, vão lá e dêem uma olhadinha na parte de atividades. Eu passei umas atividades. Quando chega lá, vocês vão olhar. Ela colocou a apostila, quais foram as páginas que ela indicou para você ler, das apostilas, quais são as atividades que ela quer que você dê como retorno, se é um texto, se é uma gravação, alguma coisa do tipo, vai depender da disciplina, certo? Então, é para vocês sempre lembrarem que, apesar de no horário aparecer aqui somente 1V e 2V, que seriam 2 horários, sempre 2 horários, certo? Se fosse pela manhã, era 1M e 2M, sempre 2 horários para as turmas de primeiro ano. Isso não significa que você só vai assistir esses momentozinhos de aula e depois acabou. Não, depois disso vão ter uma série de atividades para complementar a carga horária do seu dia. A carga horária do seu dia, de aula, ela vai dar uma soma de 4h30, sempre 4h30. 1h30 o professor vai estar ali simultaneamente com você, tirando dúvidas, explicando, e vai ficar o momento gravado. As outras 3 horas ele vai passar as atividades e vai lhe orientar em relação a essas atividades. Ok? Tranquilo? Trazendo para o nosso momento de agora. É como se a gente tivéssemos 1h30 de reunião. Quando terminasse a reunião, eu diria, ó, pessoal, vai ter lá, vocês vão ter que destinar mais 3 horas para olhar os materiais que eu apresentei para vocês entenderem como vai ser o funcionamento, olhar a resolução, que diz como é que vai funcionar o ensino remoto no IFRN, olhar o horário de aula direitinho. Então, você vai ter que dedicar no mínimo essas 3 horas. Ah, Cleone, como é que vocês vão saber se eu estudei 3 horas ou 4, ou se eu estudei 2? Eu, enquanto professor, vou olhar e vou dizer assim, para mim, que já sou experiente, já tenho mais conhecimento com a questão do ensino remoto no IF, esse documento aqui eu não vou precisar dedicar 3 horas para entender. Mas talvez, para uma pessoa que ainda não tenha tido contato com esse tipo de ensino, 3 horas é o tempo necessário para ela entender. Ah, mas tem aluno que vai ler que entenderia isso mais rápido, tranquilo. Não tem como a gente precisar uma hora igual para todos. Então, aí vai competir ao professor, né, determinar aquela carga horária que ele acredita de atividades para complementar essas 3 horas de momento assíncrono. Algumas pessoas podem ter mais facilidade. Dizer, não, isso aí que ele achou que eu ia estudar em 3 horas, eu estudei em 1. Pode ser que tenha outro que diga, não, eu tive um pouquinho mais de dificuldade. No lugar de 3, eu acabei precisando de 4, certo? E isso aí não vai ter de outros, tem um pouco mais de dificuldade, a gente tem que complementar essa carga horária que é assíncrona. E aí, obviamente, ele vai dizer, não, eu dei hoje, sei lá, verbo conhecido to be, né, de inglês. E a professora diz, ó,
Só esse verbo, inicialmente, vocês vão destinar nesse material complementar 1h30, mais 1h30 dessas atividades e vão me dar um feedback nessa ferramenta. É a carga horária que a professora acredita que é o razoável para aprender esse verbo. Se alguma pessoa tiver mais facilidade de terminar antes, tranquilo, a gente não vai conseguir computar a carga horária que você está destinando no seu ambiente pessoal, em casa. A gente vai conseguir aí tentar determinar se os conteúdos e as competências que a gente espera que você desenvolva, você está conseguindo aí caminhar, aprender e absorver. Ficou mais claro, Pedro? Não, as matérias em vermelho é a seguinte, ó. É porque percebam que tem inglês, química, sempre a mesma disciplina, né? Mas para fechar a carga horária em determinados dias, eu não posso ter aqui, ó, 2 dias que seja toda quinta-feira, tá vendo? Ó, é filosofia. Se eu colocar aqui 2 aulas de filosofia, vai ultrapassar a carga horária da disciplina. Então, preciso só de mais uma carga horária aqui, por isso que é uma aula. Certo? Cada dia desse aqui, ó, 6 de filosofia, mais 6 de filosofia, mais 6 de filosofia. Então, eu vou só gravando. E aqui eu tenho mais 6 de filosofia. Tá bom? Então, se eu colocar aqui mais 6 de filosofia, ia ultrapassar a carga horária que vocês têm na disciplina de filosofia, que essa turma teria na disciplina de filosofia. E a gente não quer ultrapassar. Se a disciplina tem 40 horas de aula, vão ter que fechar em 40. Se ficasse aqui 2 aulas de filosofia nesse dia, iam ficar 43. Por isso que só fica uma, ok? Isso aqui não vai interferir para vocês, certo? Isso aqui é mais para preenchimento dos professores. Na hora de preencher, o diário é que vai afetar. Mas para o aluno vai ser tranquilo. Ele vai entrar no mesmo ambiente, no mesmo horário, tudo direitinho. Não vai ter nenhuma diferenciação, nenhuma dificuldade nesses dias, não. O vermelho é mais para cálculo interno. Explica o conteúdo na aula síncrona e passa a atividade na aula síncrona. É basicamente isso, Pedro. Ou pode ser que a gente já encaminhe o conteúdo antes, lá no Google Sala de Aula, você já encaminha o conteúdo antes. Na aula a gente tira dúvidas, já faz um modelo mais diferenciado de metodologia durante a aula, e no momento assíncrono pode ser um complemento. Certo? Vai depender muito da disciplina, mas a lógica é isso, realmente isso. Momento síncrono. A gente vai lá, tem aquela conversa, o diálogo, apresentação de conteúdo. No momento assíncrono, a gente pode passar para vocês as atividades complementares. Não necessariamente tem que ser alguma coisa que devolva, tá? Vai depender da disciplina. Muito nessa linha. Ficou claro? O que é síncrono, o que é assíncrono? Aí, ó, pessoal, lembrem do seguinte, tem que ter disciplina. Nós temos uma equipe pedagógica, nós temos 3 pessoas na equipe pedagógica para ajudar, nós temos uma psicóloga, vamos ter os professores, vamos ter, cada curso tem um coordenador de curso. Então, essa reunião de apresentação. Cleone, o seu áudio começou a cortar. Voltei. Voltou. Voltei, né? Para em que parte? Você falou sobre a rotina de estudos. Sim, pessoal, tem que ter uma rotina, certo? Se fosse esse momento tivesse sido presencial, vocês iam ver a estrutura física, iam conhecer algumas pessoas pessoalmente, né? Nossa pedagogia, temos 2 assistentes sociais, temos psicólogos, temos toda uma estrutura de profissionais qualificados para ajudar. Por que é que nós fazemos essa reunião, especialmente com os responsáveis dos alunos ingressantes? Porque é uma mudança que é muito drástica, em geral. Está saindo de um modelo de ensino e entrando em um outro modelo. Por que é que eu falo em outro modelo? Porque os filhos de vocês, os parentes de vocês, eles vão estar ingressando agora em um curso
que é técnico. Então, ele vai ter aquela disciplina, aquela carga horária, que vai ser normal em qualquer ensino médio, português, inglês, matemática, física, química, todas essas disciplinas, mas todos eles estão ingressando em algum curso. Então, quem escolheu o curso de informática vai ter disciplina de manutenção de computadores, como é que conserta o computador. Quem entrou na disciplina de química vai ter aula de laboratórios de química. Quem entrou em agropecuária vai ter aula de bovinocultura, suinocultura, vai ter aulas lá na horticultura, várias aulas que são específicas do curso que ele escolheu. Então, é um modelo que é bem diferente. E aí tem que ter muito cuidado nesse processo de adaptação inicial, porque naturalmente vocês vão precisar de adaptação, vão conhecer os professores. Certamente quem for meu aluno no primeiro ano vai ser aquele processo inicial de adaptação, vai me conhecer, qual é o modelo da minha aula, como geralmente eu costumo avaliar os alunos e assim por diante. Então, esse momento a gente pede a contribuição de vocês no acompanhamento, até para identificar quais são essas dificuldades que vocês estão percebendo que os filhos de vocês estão tendo. Nós temos esses profissionais que vão estar disponíveis para poder ajudar nessa caminhada, mas precisamos também de ter esse feedback. Eu não estou conseguindo organizar o meu horário, porque quando eu olhei eu achei que era bem simples, era 1h30, mas eu não estou conseguindo. Então, tem a pedagogia para orientá-los, talvez fazer um horáriozinho. Eu não estou conseguindo visualizar alguma coisa aqui de uma disciplina do curso, que eu estou tendo muita dificuldade, tem a coordenação de curso. E nós temos diversos profissionais que podem ajudar e estão disponíveis. Então, até para quebrar também essa barreira inicial, não vou perguntar, eu acho que isso aqui é muito trivial. Se eu perguntar, alguém talvez pode achar muito besta. Não, fiquem à vontade. Não estou me sentindo à vontade de falar com o professor, vocês vão ter esses diversos canais. Tem a mim, professor, tem diretor, enquanto diretor acadêmico, tem professor Damião, diretor geral. Cleone, voltar o áudio. Caiu de novo? Agora melhorou. Melhorou? Então, tem uma disponibilidade enorme de profissionais qualificados para poder ajudar. Nossa perspectiva é que até o mês de outubro, lembra que eu falei, até o dia 6 de outubro, nós termos aulas que sejam 100% remotas, que sejam virtuais. Quando retornar das férias, em novembro, já começar a ter algum modelo que seja híbrido, algumas atividades presenciais, algumas atividades que sejam remotas. Esse tipo de decisão, ela não depende, né, exclusivamente do IFRN. Se vocês têm visto que o nosso estado aí tem sofrido bastante nas últimas semanas, né, com os casos de Covid, isso aí ele ultrapassa os muros da instituição. Então vai depender de outros fatores para que a gente consiga implementar esse ensino híbrido ou ensino 100% presencial. Mas a perspectiva inicial é que permanecemos nesse modelo virtual, remoto, até a primeira parte do ano letivo, que seria o primeiro semestre todinho, até 6 de outubro. Depois das férias é que a gente espera ter alguma melhora no cenário que possibilite ou ensino híbrido ou ensino 100% presencial. E aí é que os filhos de vocês teriam acesso também aos nossos laboratórios, biblioteca, toda a nossa estrutura física lá no campus Apodi. Cleone, tem algumas perguntas no chat e eu vou ler, né, para quem for assistir o vídeo posteriormente e também ter conhecimento, porque possa ser a dúvida de quem for assistir posteriormente, né, quem não está presente. As atividades devem ser entregues no dia que forem passadas. Aí, nesse caso, é o professor que vai postar o prazo de entrega das atividades, tá certo? Então, é a relação com o professor, tá certo? De cada disciplina. A outra pergunta é em relação aos livros. Deixa eu ver. Inicialmente, iremos usar livros? Cleone, você pode responder? Os professores, eles foram questionados sobre os materiais didáticos que eles iam utilizar. Nós tínhamos a previsão, nós estávamos
perspectiva de fazer o... Agora eu esqueci. Seria escanear os materiais e encaminhar, mas tem a questão dos direitos de cópia, né? E aí não vai ser possível. Então, os professores vão encaminhar para vocês os materiais em PDF, ou apostilas que eles já possuam, ou alguns materiais que eles já encontram, que eles já utilizam, que já estão disponíveis na internet. Então, cada disciplina, o professor vai encaminhar para vocês um material. Por exemplo, na minha disciplina, eu tenho uma apostila específica e eu já disponibilizo para os alunos. Independente de ser remoto ou de ser presencial, eu não consegui encontrar nenhum material que eu acho que contemple os conteúdos que eu ministro na minha disciplina. Então, eu fui lá e criei uma apostila. Então, para cada uma das disciplinas, os professores vão apresentar para vocês qual é o material didático, se ele tem esse material em PDF, se ele vai indicar videoaulas ou algum material que está disponível na internet. Tá bom? Então, isso vai depender também da disciplina. Da mesma forma, foi como o Jordano acabou de falar dos materiais das atividades. O professor diz, dependendo do grau de dificuldade da atividade, a gente dá um prazo maior. Por exemplo, como eu falei, eu tenho uma disciplina que é mais de códigos de computador. Se eu estou lá no iniciozinho da disciplina, eu digo, não, esses códigos aqui, eu vou passar 10 códigozinhos, em uma semana eu acho que é suficiente. Se eu quero um projeto, vocês vão desenvolver um jogo. Eu vou dizer, não, um jogo eu não vou querer em uma semana. Um jogo eu vou pedir daqui a um mês. Então, vai depender do grau de dificuldade. Quem vai determinar isso? O professor de você, o seu professor na sua disciplina. Ok? Aí não se preocupem, eu acredito que essas dúvidas aí já devem ser dos alunos, né? Que durante as aulas, certamente os professores vão explicar para vocês e já determinar os prazos. Em geral, todos esses prazos a gente coloca lá no Google Sala de Aula. Porque ele fica mostrando para vocês as atividades, os prazos, tudo bem direitinho. Facilita bastante. Para os... Pode falar, Jordana, ia falar? Tem mais outra pergunta aqui de Maria Júlia. Ela perguntou como é feito esse agendamento com esses profissionais, caso precise. E aí eu acredito que ela se referiu ao psicólogo, assistente social. Eu acredito que eles já estejam utilizando o SWAP. Lá pelo SWAP, vocês conseguem fazer essas solicitações. Se vocês não conseguirem fazer via SWAP, você é só perguntar a coordenação de curso. Eu não sei como é o SWAP do aluno, eu não consigo ver. Cleone, no seminário de integração, Vai ter momentos, né? Isso, nós faremos um momento com os alunos para explicar, né, dar informações de como fazer esse agendamento, certo? Se o pai precisar entrar em contato com um desses profissionais, vocês entrem em contato conosco da ETEP, que são esses telefones aí que a Aline está postando no chat, que a gente repassa o e-mail, o contato desses profissionais para que vocês possam agendar um atendimento, tá certo? Então, anotem esses telefones, que esses telefones somos nós da ETEP, certo? E aí a gente pode repassar os contatos, né, desses setores. Eu falei um pouquinho... Perfeito, Jordana, obrigado. Eu falei já de SWAP, pessoal, é um site, certo? Que você vai lá na internet, vou pensar aqui para mostrar para vocês. Lá no Google. Outra pergunta, será necessário fardamento para o ensino remoto? Não, pessoal. Ensino remoto, não. Ó, fui lá no Google, digito SWAP. A primeira opção, ele já vai ser direcionado. Os filhos de vocês já devem estar utilizando bastante. Mas aí você quer utilizar, tá sozinho, tem como eu acompanhar enquanto responsável? Tem sim. Como é que você vai fazer esse acompanhamento? O endereçozinho é esse. Na dúvida, não consegui lembrar o endereço. No Google, e aí você lembra. Tá no Google, e digitar SWAP. Só isso e dá um Enter. Primeira opção, você pode clicar. Clicou nessa opção,
ele vai ter uma série, vai ter uma telinha de início, como essa. Seu filho vai ingressar aqui, ele vai ter uma matrícula e uma senha específica dele. Mas você diz, eu não sei. Não precisa saber. Vai ter uma opçãozinha, acesso do responsável. Aqui, ó, acesso do responsável. Você clica nessa acesso do responsável. Quando Cleone, o áudio cortou novamente. Cleone, o áudio cortou. Foi a conexão dele que travou lá. Pessoal, só um momento enquanto Cleone retorna. A conexão dele caiu. Enquanto ele retorna, eu vou respondendo aqui algumas perguntas, né? Como vai funcionar a entrega das atividades? Vitor Gabriel está perguntando. Então, é o professor que vai dizer, tá certo, Vitor? Geralmente, a entrega das atividades é pelo próprio Google Sala de Aula. Na primeira semana de aula, vocês terão um momento a mais, que é o seminário de integração, né? Não sei se Vitor é pai de aluno ou se é aluno, mas eu estou respondendo, tá certo? O seminário de integração é um momento que vocês vão ter depois da aula para receber essas informações, né, sobre como mexer no Google Sala de Aula, como enviar atividades, né, informações sobre os setores, informações sobre rotina de estudos, né, sobre o ensino remoto. Então, vai ser 1,5 semanas, certo? Com essa formação depois do horário de aula. E aí, quem vai conduzir essa formação somos nós da ETEP, junto com coordenadores de curso, junto com a psicologia e outros professores envolvidos, tá certo? Então, é um momento importante. O seminário de integração é um componente curricular que vocês precisam assistir e participar, né? Caso o aluno não participe, ele fica reprovado, ele funciona como uma disciplina, né? É uma formação e ele vai funcionar como uma disciplina. E é importante, né, e é necessário que todos participem, porque a gente registra a frequência, e a frequência é registrada no histórico do aluno, né, no seminário de integração. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Quando começa o seminário de integração? No primeiro dia de aula. Primeiro dia de aula haverá abertura, né, vai ter a abertura com o reitor, seguida da abertura com o diretor-geral, com o diretor acadêmico, e depois um momento com o coordenador de curso. Cada coordenador vai receber seus alunos, né, e conversar sobre o curso, o perfil profissional do curso, como se desenvolve o curso. Então, o primeiro dia vai ser o dia da abertura. E os dias seguintes vocês terão aula, e depois da aula terão o momento do seminário de integração, tá certo? Enquanto o Cleone retorna, alguém tem mais alguma dúvida? Pedro Bandeira está com a mão levantada, Jordana. Pode falar. Boa tarde, Jordana, Aline, boa tarde, pais, alunos. Era só a questão, assim, o livro didático ele não será entregue, é isso? Assim, por qual motivo? Porque seria mais uma ferramenta de pesquisa para o aluno, né? Então, gostaria que, se não for entregado, de rever, né, a posição de não entregar esses livros,
porque acredito eu que o livro didático é uma ferramenta gigante, né? Então, assim, é só uma questão de uma opinião, tá bom? Agradecido. Pedro, é uma questão de decisão dos professores, certo? Mas diante do contexto que nós estamos vivendo, de pandemia, e assim, a gente está saindo de um período de pico de pandemia, então seria um pouco arriscado, tanto para os servidores quanto para os alunos, porque nós temos alunos de diversos municípios, não é só do município de Apodi, né? Nós temos alunos de outras cidades, de zona rural de outras cidades. Então, fazer com que eles saiam de casa, passem por esse processo de viagem para vir ao campus, né, é algo que, assim, precisa ser melhor analisado em virtude desse momento que nós estamos vivendo agora. Mas acredito que a não adoção do livro nesse momento não trará prejuízos para os alunos, uma vez que os professores fornecem materiais didáticos, né, nas plataformas para que eles estudem, né, apostilas, vídeos. Então, acredito que por falta de material didático, por falta do livro didático, né, não será uma questão de prejuízo para os alunos nesse momento, né. Hoje em dia, o livro didático não é o único e exclusivo recurso didático para estudo dos alunos, né. Muitos já são bem acostumados a pesquisar na internet, assistir videoaula, tem tantos outros recursos, né, que eles conseguem acompanhar as aulas e estudar. Ângela perguntou, seminário é todos os dias? Ângela, serão em torno de 6 a 7 dias de seminário de integração, tá certo? A gente ainda está fechando a programação, até sexta-feira nós vamos fechar a programação, e no primeiro dia de aula a gente vai divulgar a programação, certo? No caso, segunda-feira na abertura. Cleone já retornou? Alguém tem mais alguma dúvida? Retornou ainda não, viu, Jordana? Eu acho que a ETEP poderia ir adiantando a apresentação e depois Cleone finaliza, né? Pode ser, Ana? Pode sim, Jordana. Então, vamos lá. Pessoal, enquanto Cleone se organiza para retornar, a gente vai dar andamento a algumas orientações da ETEP, tá certo? E aí eu vou passar a palavra para a Ana Maria, pedagoga, que vai agora conversar um pouco com vocês. Boa tarde a todos presentes, sejam bem-vindos. Vocês estão me ouvindo? Sim, Ana. Bom, então, eu sou Ana Maria, sou pedagoga da instituição, né, faço parte da equipe técnica pedagógica, juntamente com Jordana, Aline, né, e já estou no campus Apodi há bastante tempo, há uns 11 anos, mais ou menos, né, e o nosso trabalho é conjunto com a diretoria acadêmica, que é Cleone, com os professores, os alunos, os pais, né, e a gente, juntos, tenta buscar formas, né, e soluções para que o nosso processo de ensino-aprendizagem decorra da melhor forma possível, certo? Nós estamos vivendo num momento diferente, né, do contexto em que a gente normalmente se encontra antes dessa pandemia, mas nós temos que dar continuidade, né, para que os alunos não percam, né, não perca a oportunidade, né, de estudar. Então, nós estamos no ensino remoto. E aí eu gostaria de apresentar também, né, as demais colegas, né, da ETEP, para que vocês possam conhecê-las, né, que no nosso trabalho, no dia a dia, que nós vamos estar presentes também com seus filhos, no caso, quando vocês precisarem, né, assessorando também ao diretor e aos professores. Meninas, podem, né, se apresentar.
Como eu já falei, eu sou Jordana. Vou ligar novamente aqui a câmera, se vocês conseguem me ver, certo? Eu sou técnica em assuntos educacionais, atuo no campus Apodi há 5 anos, né, junto com Ana Maria. Sou formada em pedagogia também, né? O meu trabalho, apesar de ser um cargo diferente, mas eu desenvolvo as mesmas atribuições que as duas pedagogas e estamos aqui, né, disponível para o que vocês precisarem durante esses 4 anos, tá certo? Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Aline, né? Sou formada em pedagogia. Estou no campus recentemente, né? Faz pouco tempo que comecei a trabalhar no campus de Apodi, juntamente com a Ana e Jordana, né? Compomos a ETEP. Durante esses 4 anos, né? Nós teremos outros momentos, né? Tanto com vocês pais, como também estar bem junto, né? Dos filhos de vocês. E reforço, né, o que as meninas, né, já disseram. Estamos aqui à disposição para ajudá-los, né, naquilo que for possível. Ok, obrigada, Aline, obrigada, Jordana, né? E dando continuidade, né, queremos mostrar para vocês, né, dar algumas orientações em relação a como acompanhar e orientar o filho de vocês, né, nesse momento, né? E o principal objetivo da ETEP, ou seja, dessa equipe que vocês, né, viram agora, é realizar um acompanhamento do processo educacional voltado para o ensino, para a pesquisa, né, e para a extensão, né, e atuar no sentido de garantir o direito à educação, centrando as ações no aprimoramento do acesso, da permanência e do êxito dos alunos na instituição, priorizando, né, a melhoria do processo ensino-aprendizagem. Então, esse é o nosso principal objetivo, né? De certa forma, garantir esse direito para que os seus filhos, né, tenham acesso à permanência e o êxito na instituição. Pode passar, João. E aí, nesse momento, né, o nosso objetivo é apresentar aos senhores, né, pais e responsáveis, algumas sugestões a que apontam caminho para uma rotina de estudos em casa, certo? Para que dessa forma ela seja tranquila e eficaz. E aí nós vamos colocando aqui algumas sugestões, né? Esse é um modelo diferente, né, para vocês. Também é diferente para nós, né, servidores, professores, né? Nós encontramos, fomos colocados neste modelo sem nenhuma preparação, né? E aí, como a gente já vivenciou desde o ano passado, nós temos algumas sugestões para vocês que estão iniciando agora, para ajudar seus filhos, né, a ter esse momento de forma que eles possam, né, desfrutar e aprender nessa realidade, né? Então, uma das sugestões nossas é que vocês ajudem a seus filhos a reservar um ambiente adequado dentro de casa, certo? É um cuidado a ser adotado para que eles possam aproveitar o máximo das aulas remotas, né? Esse ambiente de casa é muito importante. Por quê? Porque vai ser o local em que eles vão assistir às aulas, onde eles vão estudar, certo? Então, é importante que ele seja arejado, tenha ventilação, seja bem iluminado e o mais silencioso possível, certo? Então, se for viável para vocês, né, e seus filhos, realizarem algumas adaptações para que esse ambiente seja criado e que seja motivador para que eles entrem nessa rotina, né? E deixando tudo por perto, né? É importante que seja um local em onde, se for possível, ter uma mesa, uma cadeira para que eles possam se sentar, né? Deixar tudo perto que ele vai utilizar durante esse momento, sem nenhuma interrupção na hora da aula, vai ser um momento
síncrono, ou seja, aquele momento em que ele está assistindo a aula do professor. Então, é importante que seja um momento que o aluno possa ter concentração, então, evitar interrupções, evitar barulho, né? Porque a atenção e a concentração são importantes nesse momento, né? Cuidado com ruídos de televisão, conversa, né, próxima ao seu filho, para que não distraia nessa hora de assistir a aula ou na hora do momento que ele esteja estudando, certo? Pode passar, Jota. Um outro momento, outra sugestão, né? Só um momento. Que seja estabelecido que seu filho, né, tenha uma rotina de estudo. Nós precisamos ter rotina na nossa vida, né? Então, é importante que vocês conversem com ele para que seja estabelecido um momento, né, de estudar, de assistir a aula, um momento de fazer suas tarefas, né, porque o professor vai, além desses momentos que eles vão estar assistindo aula, os professores vão colocar atividades para desenvolver em casa, certo? Então, eles vão ter que ter esse momento de assistir às aulas, ter o momento de fazer as atividades, né? Então, isso é importante, que seja criada uma rotina e que ele, aos poucos, vá se acostumando e dá um ritmo, né, a esses estudos. Porque, dessa forma, ele terá tempo para realizar suas atividades e não vai se sobrecarregar no futuro, porque ele não vai acumular atividade. O professor vai dar a aula e, ao mesmo tempo, ele já vai estar, né, colocando o material para ele acessar, para ele fazer as atividades. Então, à medida que o professor vai colocando essas atividades, ele já vai fazendo para que não seja acumulado, certo? Então, esse cuidado de criar o ritmo, né, de estudos é fundamental nessa construção de um hábito, né? Porque é importante esse hábito, o hábito de ter o momento de assistir a aula, ter o momento de estudar, né? Ter um momento, antes de assistir a aula, ele precisa já estar com seu dispositivo ligado, preparar seu material para entrar na plataforma e, assim, por diante, né? Então, é importante essa rotina de estudos. Pode passar, Jota. Outro ponto importante é a preparação do material escolar antes da aula, né? Então, vocês devem orientá-los a que eles se organizem antes de começar essas aulas, né? E também antes de fazer as suas atividades. Por quê? Porque essa atitude ajudará a ter mais concentração, além de criar uma atmosfera apropriada para os seus estudos. Então, para na hora da aula, o aluno não está procurando uma caneta, está procurando um caderno. Então, é importante, antes dele sentar para assistir essas aulas e de também estudar, ele já tenha o seu material que ele vai necessitar, certo? Procurando orientá-la a se preparar com antecedência, né? Deixando os materiais didáticos já prontos, já dispostos, no local onde ele vai, né, estudar ou assistir aula, incluindo os recursos tecnológicos. Se ele for utilizar o computador, então ele vai ter que ligar o computador antes de assistir a aula, né, como também o celular, entrar no link, né, antes de iniciar a aula, para que eles possam acompanhar essas aulas remotas e não ter, né, prejuízo por chegar atrasado, certo? Pode passar, Jordana. Outro ponto bastante importante, que a gente recebe, às vezes, muitas reclamações, né, lá na ETEP, é porque, às vezes, o aluno diz, porque em casa eu preciso ajudar muito os meus pais, eu faço muitas tarefas domésticas, né? Então, assim, é importante que seus filhos só um momento, pessoal. Jordana,
Será que você está adiantado não no... Ah, tá certo, só eu estou adiantada. Certo, é esse ponto mesmo. Desculpa, conversar com seu filho sobre as aulas. Olha, é muito importante esse acompanhamento, certo? É importante você, diariamente, estar procurando saber e verificar se seu filho está assistindo às aulas, né? Se aquele momento da aula, porque vocês vão ter o horário, eles vão ter o horário, então vocês podem estar observando com ele se no momento da aula ele está assistindo, se ele está realizando as atividades que foram selecionadas pelo professor, perguntando a ele se ele está com alguma dificuldade, né? Que para além disso, desse acompanhamento, esse tipo de ação demonstra que vocês estão interessados no aprendizado dele, nos seus desafios, nas suas vitórias, né? E que esse comportamento ajuda a fortalecer os vínculos afetivos entre vocês e seus filhos, né? É muito importante, porque aí eles vão se sentir valorizados, né? Eles vão sentir que vocês se preocupam com eles. Certo? Pode passar, já. Eliminar as distrações, certo? O ambiente da nossa casa, às vezes, não tem pessoas, tem alguém que vem visitar, ou então no dia a dia, assim, a casa às vezes não é muito grande, né? Então, assim, essas distrações prejudicam muito, né, nesse momento de aula, certo? Então, se tiver como reservar um ambiente na casa diariamente para esses estudos, né, para essas aulas, né, de forma que diminui a quantidade de distrações, seria muito bom, sabe? Porque o aluno, no momento da aula, se alguém chega e conversa com ele, se tem alguém ao lado conversando, se tem uma televisão ligada, isso vai ser uma distração para ele, né? Então, se for possível, ficar longe da interferência da TV, de rádios ligados, qualquer tipo de sons, conversas, né? Celulares que, se o aluno não estiver assistindo a aula pelo celular, então eliminar o celular naquele momento, porque vai tirar o foco, né? Então, assim, se tiver animais domésticos em casa que estejam fazendo barulho, então que vá, de certa forma, desviar a atenção, é muito importante, né, eliminar essas distrações para que o aluno possa ter atenção e concentração nesse momento de assistir tanto os momentos, né, síncronos, né, o momento da aula, como também na hora que ele estiver estudando, fazendo as suas atividades. Pode passar, Jordão. Aí agora vem as tarefas domésticas, né? Como eu tinha falado anteriormente, né, no modelo presencial, muitos alunos chegavam para a gente, até mesmo no remoto, falam assim, não, porque mamãe, meus pais querem que eu ajude em casa, e às vezes eu tenho que cuidar do meu irmão mais novo. E assim, não é que a gente não queira dizer que eles não possam ajudar vocês. Com certeza, isso é importante também. Mas, assim, vocês devem atentar para não sobrecarregar seus filhos com essas tarefas domésticas, né? Limpar a casa, cuidar do irmão mais novo, sei lá, outro tipo de atividade doméstica que venha, né, prejudicar, tanto no momento da aula. O aluno não pode estar fazendo atividade doméstica na hora que estiver assistindo a aula, ou quando estiver estudando. Ele vai ter que ter esse tempo determinado para assistir às aulas, para fazer as suas atividades, porque se ficar na hora da aula fazendo atividade doméstica, ele não vai se concentrar, né? Ele não vai prestar atenção, ele não vai aprender. Da mesma forma, ele deixar de fazer as atividades para estar fazendo algum serviço doméstico em casa, certo? Nesses horários, né? Não deve, de forma alguma, né? Não que ele não possa ajudar, não é isso, mas que essas atividades sejam feitas em outros momentos, né? Não deixe essas tarefas atrapalharem, né? Solicitar seu filho nessas ajudas é importante para que ele tenha sua autonomia, né? E essa autonomia é uma característica importante para seu desenvolvimento saudável.
porém não deve sobrecarregá-lo, como também desviá-los das suas funções, que é de estudante, né? Ele precisa de seu tempo como estudante para assistir suas aulas e desenvolver as suas atividades. Certo? Pode passar, Jordana. Então, assim, de uma forma geral, a gente trouxe para vocês algumas orientações que vocês, né, como, não sei se vocês já têm outros filhos que estudem, né, nesse modelo de ensino remoto, mas, assim, se vocês forem iniciantes, né, é bom prestar atenção a essas orientações, né, para que isso não venha prejudicar seus filhos. Muito pelo contrário, que essas orientações sirvam para que vocês possam despertar, né, essa preocupação, para que assim possa ajudar seus filhos nesse momento, certo? E agora eu vou falar para vocês do conselho de classe, certo? O conselho de classe, eu acho que vocês que vêm de outras escolas já sabem como é. Talvez o modelo do IFRN seja um pouco diferente dos que vocês vinham sendo trabalhados com vocês nas outras instituições, mas o nosso conselho de classe, né, ele tem por finalidade colaborar para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem através do diagnóstico, né, do que está acontecendo e buscar alternativas de ação de acordo com a proposta definida no nosso projeto político pedagógico, certo? E aí, o que é que compete ao conselho de classe? Avaliar o processo de ensino-aprendizagem e propor alternativas de caráter didático-pedagógico para a solução dos problemas que foram encontrados durante aquele bimestre, né, que é o letivo. Então, através dessa avaliação, envolvendo alunos, professores, né, e pais, né, faz esse diagnóstico, faz esse levantamento dessas dificuldades e depois faz os encaminhamentos de proposta visando a melhoria do nosso, né, desse processo de ensino-aprendizagem, certo? Pode passar. E aí, qual é a composição do nosso conselho de classe? Ele é presidido pelo diretor acadêmico, né, Cleone, que vocês já conheceram, né, e também por um membro da equipe técnico-pedagógica, né, somos nós, da ETEP, pelo coordenador do curso, né, do curso em questão, do professor de cada disciplina, né, então, naquele curso, naquele ano, então, o aluno vai ter o representante do conselho de cada professor, né, naquela oferta, naquele período letivo. 2 representantes de aluno, vai ter o líder e o vice-líder, e 2 representantes dos pais desses discentes, né, de cada turma, sendo um titular e um suplente, tá certo? Então, os nossos conselhos, né, na forma presencial, ele funcionava. Nós tínhamos, por exemplo, primeiro ano, né, a gente fazia os conselhos do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto ano, com a representação, com essa composição que eu falei, né, de representantes de professores, pais, alunos, diretor e ETEP. E aí, né, como vocês estão ingressando agora, né, no primeiro ano, nós gostaríamos de saber, pode passar, João, quais seriam de vocês que estão presentes, gostaria de ser os representantes da turma de seu filho, certo? No modelo presencial, a gente precisava da presença de vocês lá, né, nos momentos dessas sessões, das reuniões do conselho. Nesse momento virtual, a gente vai precisar que vocês, no momento da nossa reunião do conselho, né, a gente vai encaminhar para vocês os links, né, da hora da reunião. Então, nesse momento, vai ser de forma virtual, porque é o que o momento permite, né? E no momento presencial, se caso a gente vá voltar, e acredito que sim, se Deus quiser, e como representantes vocês vão estar, né, durante 4 anos, né,
aí vocês vão poder também participar de forma presencial. É muito importante que vocês participem. É um momento que vocês podem estar acompanhando o rendimento do seu filho, da turma do seu filho, né, participando, né, do processo ensino-aprendizagem, né, como pais, né, como pais atuantes, né, que vocês querem ser, com certeza. Né? Então, assim, vocês podem estar colocando no chat, né, nós vamos precisar, né, de 2 representantes de pais, né, do primeiro ano de agropecuária matutino, né, do primeiro ano de agropecuária vespertino, 2 representantes também para informática matutino e 2 representantes para o curso de química vespertino. Nós vamos precisar do nome de vocês colocarem o nome, o telefone e o e-mail, para que a gente possa, vocês colocam o curso do filho de vocês, o nome de vocês, o telefone e o e-mail. Gostaria muito, né, que houvessem realmente os representantes que vocês pudessem participar conosco, né, para que a gente possa, juntamente com vocês, né, a melhorar cada vez mais o processo de ensino-aprendizagem da nossa instituição. E aí, como a gente já falou anteriormente, né, nós estamos à disposição, né, para que vocês, os telefones da EPEP já foi colocado aí no chat, qualquer coisa que queiram falar conosco, pode ligar, mandar mensagem, que aí a gente pode estar juntamente com vocês, procurando ajudar no que for possível. É importante que vocês coloquem o curso do seu filho, o nome de vocês e telefone e e-mails. Ana, o curso de Química já tem os 2 pais. Que ótimo, parabéns. Pedro e Luciano. Certo. Falta, então, de agropecuária matutino e vespertino, né? E o de informática. Vamos lá, pessoal. Precisamos de vocês para que a gente possa, né, desenvolver o nosso trabalho no conselho de classe. Não esqueçam de colocar a turma, o curso do filho de vocês, o nome, telefone e e-mail. Que se vocês não tiverem e-mail, não tem problema. O telefone também já resolve, certo? Só temos do curso de Química ainda, pessoal de agropecuária. Pessoal, é nesse momento que vocês vão poder estar acompanhando, né? Como é que está seu filho, a turma. É um momento que vocês podem estar contribuindo também. É de suma importância esse processo, né? Na nossa instituição. Porque o conselho de classe é um momento em que é avaliado, mas que também a gente pode estar fazendo os encaminhamentos para que esse processo seja eficiente e eficaz. Agora, é preciso que vocês também participem para nos ajudar. Ninguém mais, Aline? Clara, qual é o curso? É do curso de Química. Sim, era. Maria Clara de Oliveira Câmara. É só Química mesmo, viu? Se manifestou. Só Química. Pois, pessoal, a gente vai precisar, né? Vocês reflitam. Não é assim, vocês não vão. Vocês vão participar da reunião. Não tem essa mais atribuição, né? De que é isso. Vocês vão estar presente, né, vendo as discussões. Nesse momento, os alunos trazem, né, faz avaliação com sua turma, faz essa avaliação e traz os pontos positivos, pontos negativos, traz as alternativas de sugestões para contornar esses problemas. O professor, né, o coordenador do curso, também faz essa avaliação da turma com os professores,
né? E nesse momento em que está todos nós, né? Nós vamos discutir esses problemas e buscar as soluções para estes problemas que foram detectados pelos alunos e pelos docentes. Bom, se não tem mais ninguém que queira, né, dar seu nome, finalizando, né, a nossa reunião, né, nossas aulas do ensino remoto irão iniciar dia 31, né, nós vivemos uma experiência nova, diferente, invertida, né, uma vez que a sala de aula hoje é um cantinho da nossa casa, né, cantinho da casa do aluno. Os professores conversam e se organizam à distância, né, para fazer as suas atividades curriculares de forma inovadora. E a escola, né, como um todo, se envolve nessas ações, procurando fazer o melhor para que o processo ensino-aprendizagem aconteça, né, com acompanhamento também, né, dos pais e responsáveis, que são extremamente importantes nesse processo, certo? A escola tem que se envolver, mas os pais também, certo? Nós precisamos de vocês para que possamos fazer esse acompanhamento, os direcionamentos necessários para que o processo ensino-aprendizagem, né, flua de forma eficiente e eficaz, certo? Então, esse momento destinado, né, à equipe técnico-pedagógica, nós finalizamos e desejamos a todos vocês, né, um maravilhoso início de aula e um ano letivo, né, seja muito bom para todos nós. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Jordana, com você. A gente disponibilizou os contatos, né, da ETEP. Anotem, tirem foto quando precisar. Tiver alguma dúvida, podem entrar em contato conosco, tá certo? Cleone ou Damião estão por aí para encerrar a reunião? Opa, eu estou sim. Então, gente, só agradecer a cada um, né, pela participação, cada um que tirou um tempo aí do seu trabalho, dos seus afazeres e veio, conectou-se conosco, né, para esse repasse de informações. Agradecer também a nossa equipe técnico-pedagógica, a Aline, Ana Maria e Jordana, professor Cleone também, o nosso diretor acadêmico, que teve problemas, né, com a conexão da internet. E desejar também, como Ana falou, um ano letivo de êxito, né, para os filhos de vocês. Confiamos muito que não vai ser tanto tempo ainda de forma remota. Nós estamos ansiosos também para receber os filhos de vocês e vocês também, né, pais, na nossa instituição, torcer para que as coisas melhorem, né, e me colocar à disposição também por diversos canais, como redes sociais também. A maioria dos pais me conhecem, eu conheço a maioria dos pais, dos nossos alunos, né, então fico à disposição de todos vocês. Tá bom? E mais uma vez, muito obrigado pela participação e boa tarde a todos. Tchau, tchau, pessoal. Consegui retornar. Obrigado aí pela participação. Sejam bem-vindos. Como o professor Damião falou, reforço aí. Em breve, espero encontrá-los pessoalmente. E continuamos à disposição aí para eventuais dúvidas, também sugestões. Fiquem à vontade. Até mais. Tchau, tchau. Pessoal, o link de presença no chat, tá certo? Aparece.